A paz de Cristo, queridos, é com alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para abençoarmos as vidas de professores e alunos da EBD. Eu quero agradecer a todos que estão curtindo os nossos vídeos, compartilhando, que estão deixando os seus comentários. São mais de 5.000 pessoas que estão assistindo semanalmente, então muita gente comentando, mandando seu e-mail. Não é possível responder a todos de imediato, mas com certeza nós vamos responder aí o seu comentário. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveite, inscreva-se nesse canal e ajude-nos a espalhar a palavra de Deus. Lembro que temos aula para juvenis com o professor Juninho. Eu estarei deixando o link na descrição do vídeo. Lembro ainda que os slides eles estarão disponíveis na próxima sexta-feira para ajudar você na preparação da sua aula. Comigo, mais uma vez, o professor e presbítero Otoniel Santos. Olá, amigos. Que Deus possa continuar abençoando poderosamente a cada um de vocês. Estamos aqui de volta com muita alegria. Desta feita nós estamos com a lição de número 11, cuja o tema do trimestre é a maravilhosa graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. O título da nossa lição é a tolerância cristã. O nosso texto áureo, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. A verdade prática, os crentes mais maduros não devem agir egoisticamente, mas precisam atuar como modelo para os mais fracos. Né? A leitura bíblica em classe, ela está em Romanos, no capítulo 14, versos 1 a 6. Mas é importante que você, professor e aluno, leia até o capítulo 15, o verso de número 13, que é todo esse texto que o comentarista da lição aborda. Então você lê o capítulo 14 e também o capítulo 15 até o verso 13, para que você possa elaborar melhor a sua aula. Só lembrando também que o apóstolo Paulo, no capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo está tratando da eleição da graça. No capítulo 12, Paulo está tratando da nova vida em Cristo. No capítulo 13, Paulo está tratando dos deveres civis, morais e espirituais. Agora, no capítulo 14, Paulo está tratando dos relacionamentos entre cristãos, ou seja, a tolerância cristã. O que é tolerar? É aceitar, é suportar. Isso é tolerância. E nós observamos, nós precisamos entender que Paulo ele está se dirigindo a dois grupos já salvos. O grupo dos fracos e o grupo dos fortes. Os fortes eram aqueles que estavam entendendo o verdadeiro propósito da nova aliança. Já os fracos era questão, porém, nascido de novo, porém, não havia ainda conseguido libertar-se dos preceitos do judaísmo. Muito bem. Lembrando que esta lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é uma igreja heterogênea, o segundo, uma igreja tolerante, e o terceiro, uma igreja acolhedora. No primeiro tópico, uma igreja heterogênea. Em primeiro lugar, é necessário nós definirmos o que é heterogêneo, o que é um elemento heterogêneo. São elementos que possuem a natureza desigual, que apresenta diferença de estrutura, de função, de distribuição. Por que isso? Por que a igreja é heterogênea? Porque ela é composta de pessoas, de indivíduos que são diferentes, que têm dons diferentes, que têm aptidões diferentes, que têm costumes diferentes, temperamentos diferentes. E todos esses indivíduos juntos, eles formam a igreja. Então, é muito importante que nós entendamos que nós precisamos ter uma mente de reino, entender o reino de Deus. E a igreja, ela não é o reino de Deus, mas ela faz parte
do reino de Deus. O reino de Deus é muito maior do que a igreja, mas são indivíduos que compõem a igreja. Uma igreja sem indivíduos, ela não existe. Então nós precisamos aprender a lidar com essas diferentes. Cada um de nós temos as nossas diferenças. Eu sou diferente do professor Tony, né? Eu sou diferente de outra pessoa, de outro obreiro, que faz talvez a mesma função na igreja. Cada um de nós somos diferentes, mas nós necessitamos viver em unidade. Algo que o pastor coloca aqui que é muito interessante no primeiro subtópico, diz assim, para ser igreja, ela precisa atender o critério da unidade. Se não tem unidade, não tem igreja. A igreja é uma só. Os indivíduos são diferentes, mas a igreja é uma só. Então, esses indivíduos diferentes, eles precisam aprender a conviver entre si. Então, um é mais maduro, um tem 30 anos de fé, o outro está chegando hoje. E nós precisamos viver em conjunto, em unidade. E se nós tivermos uma santidade, um legalismo exagerado, nós vamos ter dificuldades em viver em união. Então, um problema muito sério que assola a igreja hoje chama-se legalismo religioso. E o legalismo, ele é um perigo, porque nós queremos enquadrar as coisas de Deus dentro dos nossos conceitos de religião. E isso é algo que pode trazer uma tragédia na igreja do Senhor. Então, nesse primeiro ponto aí, para você que está montando a sua aula, é importante que você destaque o princípio da unidade, que a igreja é uma só, apesar de os indivíduos ser muitos e diferentes, e também destacar o princípio do legalismo, que não deve existir na igreja do Senhor. O pastor José Gonçalves coloca aqui que muitos judeus que haviam se convertido não conseguiam se libertar dos preceitos do judaísmo. Eles queriam que os gentios, aqueles que receberam a Cristo como Salvador, se enquadrassem dentro das regras do judaísmo. E isso é legalismo. No segundo tópico, uma igreja tolerante, nós temos aqui o princípio da liberdade. Aqui o comentarista fala a respeito da lei da liberdade, da lei do amor e da lei da espiritualidade. Algo que eu queria chamar a atenção aqui é a respeito da liberdade em Cristo. O que é essa liberdade em Cristo? Bom, vamos dar um exemplo de liberdade, né? Se eu, colocamos a minha pessoa, né? Se eu estou em frente a uma bebida alcoólica, né? Porém, eu não a tomo, logo eu tenho esse poder de escolher se vou tomar ou não vou. Quando eu não tomo, é porque eu sou livre. Se eu a tomo, logo eu sou escravo dessa bebida, então eu deixo de ser uma pessoa livre. Então isso é um pequeno exemplo de liberdade. Então nós não deixamos de fazer algo porque nós não podemos fazer. Sim, pelo contrário, porque somos livres. Isso. Somos livres do vício, somos livres de tais atitudes. Nós não somos mais escravos de nossas vontades, né? A partir do momento que nós nos tornamos nova criatura, nós somos livres. E algo que nós precisamos chamar a atenção aqui é a diferença entre liberdade e libertinagem. Veja bem, nós não estamos pregando aqui a libertinagem, que tudo pode, que nada é pecado, não. Porque quando a gente chama atenção para a liberdade em Cristo, e era este evangelho que Paulo pregava, o evangelho da liberdade em Cristo, as pessoas não conseguiam entender. Mas e as regras? E os preceitos do judaísmo? Né? Então a liberdade é que eu posso fazer algo livremente, eu tenho meu livre-arbítrio, eu não estou mais preso a um jugo, mas esta liberdade ela tem um limite. Até o limite é onde ela fere o meu próximo, ou até o limite é onde ela vai prejudicar a mim mesmo. Então, liberdade não é que eu posso fazer tudo da maneira que eu quero. Né? O próprio Paulo fala isso em Coríntios,
né? Todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas convém. Mas nem todas convém. Eu posso tudo, mas nem tudo convém. Então a liberdade, ela tem sim um limite. Até o limite que ela atinge o meu próximo, até o limite que ela prejudica a mim mesmo. Isso é liberdade. A libertinagem é o contrário, é o abuso da liberdade. Como você já deu um exemplo de bebida alcoólica, por exemplo, um jovem que está na balada, ele se acha livre, então ele faz uso da bebida alcoólica e em seguida ele pega o seu carro e então ele começa a dirigir o seu carro e provoca um acidente. Ele usou da liberdade dele, mas abusou da liberdade. Então ele cometeu a libertinagem, porque ele não só prejudicou a si mesmo, como ele com certeza prejudicou mais alguém neste acidente. Então esse é um exemplo de libertinagem. Libertinagem é o abuso da liberdade. Então não confunda liberdade em Cristo que Paulo pregava com libertinagem, porque tem muita gente hoje cometendo libertinagem e achando que é livre. Não é liberdade. Liberdade, ela tem os seus limites. Na sequência, há ali o segundo subtópico, a lei do amor. Nós não vamos falar a respeito da lei do amor, porque nós já comentamos muito a respeito do amor. E se você ainda não viu, eu convido você a procurar aí o vídeo da lição número 9. E também na lição 10 eu falei alguma coisa a respeito da lei moral, da lei do amor. Então nas lições 9, nos vídeos 9 e 10, você vai encontrar aí muito a respeito do amor. O professor Tony falou a respeito do ágape. E você pode achar muita coisa interessante lá para a sua aula. Então por isso nós não vamos falar aqui a respeito da lei do amor, porque nós já temos falado nas duas últimas lições. No terceiro subtópico, o comentarista fala a respeito da lei da espiritualidade. Isso. E aqui há um problema muito sério, porque ele diz assim que o crente deve possuir convicção bem definida no exercício da sua fé. Então, o que ele quer dizer com isso? Que é preciso haver um equilíbrio. Todo cristão que é pautado na palavra de Deus, ele é um cristão equilibrado. Ele não tem uma espiritualidade exagerada. Porque espiritualidade exagerada, professor Tony, ela vai levar ao fanatismo religioso. E o fanatismo, ou legalismo também, o fanatismo principalmente, ele vai provocar lá na frente tragédia. Porque a pessoa começa a viver uma utopia. Ela cria algo que não existe. Porque ela não está pautada na palavra de Deus. Ela está pautada no seu fanatismo religioso. E um dia ou outro a máscara cai. Um dia ou outro a cortina se abre. E então é revelada a ela o ser humano que ela é. E quando isso acontece, normalmente essa pessoa cai da graça, sai do caminho do Senhor. E isso é muito triste. Então, o que é a lei da espiritualidade? É o equilíbrio que cada cristão deve ter. E esse cristão que é equilibrado, ele não fere o cristão que é mais fraco. Sim, ele não exatamente. fere o fraco. E ele também não tem problema com os fortes, porque ele sabe viver em unidade. Então é necessário que nós estejamos firmes nisso. Verdade mesmo. E falando também sobre esse equilíbrio, né? Nós não podemos também confundir, falando sobre equilíbrio, nós estamos falando sobre maturidade, né? E nós não podemos confundir maturidade com posição eclesiástica. Muito sério isso. Né? Porque às vezes você vê pessoas que ontem eles estavam ali na recepção, não, porque a recepção é um grande trabalho, um trabalho brilhante, mas de repente a pessoa estava na recepção e alguns dias depois ele já é levado a pastor, a evangelista, pastor. Nada contra, né? Porém, a maturidade ela só é adquirida diante da busca com Deus. O cristão só adquire a maturidade diante da busca com Deus. Então, professor Márcio e amigos que nos acompanham, observamos que nós não podemos confundir, né, só repetindo, posição eclesiástica com maturidade. Porque às vezes tem um membro lá, professor Márcio, que às vezes ele é
um simples diácono, e às vezes tem uma autoridade melhor, mais bem firme do que alguém que está lá na frente do trabalho. Tanto Paulo quanto o autor aos Hebreus, alguns vão dizer que é o mesmo Paulo, mas não vou entrar nisso agora, eles dizem a respeito daqueles que já deviam, pelo tempo, vamos ter o texto aqui. Ser mestres, né? Isso. Paulo fala aos Coríntios que os cristãos de Corinto deviam já ser mestres também, mas necessitavam ainda do leite. E o autor dos Hebreus fala algo semelhante, né? Também. Isso. Eu acho que é o capítulo 5, né? Capítulo 5 e o versículo 12. Ele diz assim: porque deveis já ser mestre, deveríamos já ser mestre. Pelo tempo ainda necessitais de que vos torne a ensinar, as quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessita de leite e não de sólido alimento. Por quê? Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do consumo, têm sentido o exercício para discernir tanto o bem quanto o mal. Então aqui, professor Márcio, o escritor deixou bem claro, né, que todos nós passamos por esse processo, né? Não é errado eu ter crente, que, como diz Paulo aqui, crente fraco na igreja. Não é errado, não. A igreja precisa de ter, porque todo crente fraco é aquele que está iniciando. O problema eu não posso ficar nesse estado o tempo todo. Eu tenho que me desenvolver, né? Eu tenho que me desenvolver. Então, o que o escritor está falando aqui é que pelo tempo que eles já eram cristãos, eles já deviam ser mestres. Eles deviam, então, estar buscando para ter esse crescimento, esse amadurecimento espiritual. É isso que o escritor está querendo passar para os seus ouvintes, né? Exatamente. Algo importante que nós temos que ter em mente também é que a igreja ela é uma engrenagem. Isso. Se uma peça falha numa engrenagem, todo o processo é comprometido. Uma engrenagem é composta de várias peças. Todas elas têm que funcionar em harmonia. Então aquele que é maduro na fé, ele não pode desprezar aquele que está conhecendo a Cristo ontem, que aceitou Jesus ontem, que está fazendo discipulado, que está dando os primeiros passos. O que nós vemos hoje em dia acontecendo em nosso meio, e é importante que você leve isso para a sua classe, é que há uma divisão e as pessoas querem ser peças independentes, uma peça independente. E se você faz parte de uma engrenagem, você não é independente, né? Nenhum departamento dentro de uma igreja local ele pode subsistir independente. Ele compõe uma engrenagem. Então, tendo esta mente que a igreja é uma engrenagem, eu preciso funcionar corretamente, né? O outro irmão lá, que tem muito mais tempo que eu de fé, precisa funcionar adequadamente. E aquele que está chegando agora também precisa aprender comigo e com aqueles que já são maduros. Uma coisa que nós precisamos ter em mente também é que nós precisamos ser tolerantes com aqueles que estão chegando agora. Porque, veja bem, uma pessoa que teve no mundo das drogas, por exemplo, muito tempo, uma pessoa que teve na prostituição, no alcoolismo, e ele aceita Jesus, ele é alcançado pela graça, ele não vem para a igreja pronto. Ele precisa ser lapidado. E muitas das vezes nós vemos que aqueles que são mais maduros, que deviam dar a ajuda, o suporte necessário, são esses mesmos que acabam sendo intolerantes com aquele pecador. Infelizmente, então, né? Algo que eu anotei aqui é que a igreja hoje ela abomina os pecadores e aceita o pecado. A igreja aceita muito pecado que ela não vê e às vezes ela abomina o pecador que chegou ontem, né, que está tentando dar os primeiros passos, mas ele precisa se livrar de muita coisa que ele praticou na sua vida. Então nós temos uma dificuldade tremenda nisso e nós precisamos aprender nessa lição que há uma necessidade de nós termos tolerância uns
com os outros. E quando você falou sobre engrenagem, professor Márcio, essa engrenagem fala de união, né? E em todo tempo, o adversário de nossas almas, ele procurou criar grupos e facções, né, partidarismo, para romper-se com a união da igreja. Porque uma vez que entra, né, essas divisões, aí a igreja poderá se tornar um alvo fácil do adversário. Na verdade, um corpo dividido, ele torna-se presa fácil, né? Verdade. Então, cada vez que nós nos dividimos, nós declaramos o nosso fracasso. Para nós concluirmos esta pré-aula, eu destaco aqui que o valor dos costumes e tradições são muito bons. Os bons costumes devem ser preservados, as boas tradições também devem ser preservados, mas eu quero lembrar aqui que não são eles que sustentam a igreja. O que sustenta a igreja é a palavra do Senhor. Porque muitas das vezes, em busca de defender os bons costumes, as boas tradições, né, nós acabamos espantando aquele que está chegando agora, que está vindo lá do lamaçal do pecado, que aceitou Jesus ontem. Nós acabamos não dando o suporte necessário a ele, não tolerando ele. Então, bons costumes, tradições são excelentes, mas não são eles que sustentam a igreja. O que sustenta a igreja é a palavra do Senhor, é a tolerância, é o amor cristão. É desta maneira que nós sustentamos a igreja, que Cristo sustenta a igreja. É necessário nós entendermos que a igreja, ela faz parte do reino de Deus. O reino de Deus é algo tremendo. Nós precisamos ter essa visão de reino. Então, não podemos ter uma visão de partidarismo, né, de pequenos grupos divididos dentro de um corpo. Nós somos apenas um corpo. Professor Tony, as suas considerações. 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 17 diz que tudo se fez novo. Logo, é um novo pensar, um novo sentir e um novo agir. Entendemos que é necessária a tolerância, porque nós também iniciamos. Quando ele fala todos nós passamos por esse início. Então alguém me tolerou. Então eu também devo tolerar o meu irmão que está iniciando a sua vida, que ainda não chegou à maturidade espiritual, né, eficaz, mas que está buscando ela. Então eu devo também, da mesma maneira que agiram comigo, eu devo também agir com os irmãos e tolerar. E que a tolerância possa ser algo prático, não só teórico, mas algo prático dentro da minha igreja e dentro da sua igreja. Que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida. Lembre que você, que é um cristão maduro, você é um pai. Então você deve gerar. Aqueles que estão chegando agora são os filhos espirituais. E como pai, você deve cuidar deles. Como pai, você deve acolhê-los. Você deve dar o alimento. Você deve protegê-los. Esta é a minha função. Esta é a tua função, professor da EBD. Você que já é maduro espiritualmente, nós precisamos tolerar os fracos. Não só aqueles que chegaram ontem, mas aqueles que já estão há um pouquinho de tempo conosco, mas ainda necessitam do leite. Nós precisamos viver em união. Nós precisamos tolerá-los e entender que no corpo de Cristo nós sempre teremos essas pessoas. Teremos aqueles que são mais fortes, aqueles que são mais fracos. Isto sempre vai existir. Que possamos entender isso, que possamos sobreviver a este mundo que às vezes quer nos dividir, que possamos viver em unidade uns com os outros, apesar de nossas diferenças, porque o amor de Deus, ele é maior do que as nossas diferenças. Que esses poucos conceitos eles sirvam para ajudá-lo na preparação da sua aula. Que Deus abençoe a todos ricamente. Amém.